Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada a você. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu resolvi trazer um assunto pra vocês, pessoal, que eu confesso fiquei um pouco relutante de início. E não é porque eu não tenho o que dizer não, mas é porque esse é um assunto rodeado de charlatanismo. Eu não queria de maneira nenhuma ser mais um no meio desse barulho todo. A gente vai conversar sobre autoridade no dia de hoje. Mais especificamente, como você que trabalha com o esporte, é nutricionista, treinador, coach, constrói essa autoridade de uma forma verdadeira, consegue atrair os pacientes da maneira certa. E ó, já vou avisando, porque se você quiser sair, fica à vontade. Eu não vou passar nada parecido com formulazinha de Instagram, estratégia de lançamento, aumentar o número de seguidores por aumentar, esquece. A gente tá falando de uma coisa muito mais simples e muito mais complexa ao mesmo tempo do que isso, que é você de fato virar uma referência no seu atendimento, na sua área, no seu consultório, no seu dia a dia. Não é você parecer uma referência, é você ser uma. Então, eu acho melhor, até mesmo antes da gente falar o que é uma autoridade, a gente acabar descrevendo, na verdade, o que não é uma autoridade. Existe uma versão que tá rodeando aí as mentorias para nutricionistas que estão cada vez mais famosas. Pega basicamente o seguinte: aprenda a se vender, domine storytelling, copywriting, qualquer palavra em inglês bonitinha, monte um funil e escale seu consultório. E parabéns, você é um nutri de sucesso. E veja bem, ninguém tá falando que vender é errado aqui, muito pelo contrário. Não vou ser eu que vou aparecer aí na sua casa para pagar teu boleto, não. Só que o problema é quando a venda vira o centro do universo. Quando o objetivo principal ele passa a ser a venda e o resultado clínico que você vai fornecer ao seu paciente, ele vira secundário. E é exatamente aqui que o nutricionista passa a parecer uma autoridade muito mais do que ser uma. E ó, eu vejo isso acontecer de dezenas de formas. Aquele cara que coloca na bio no Instagram: eu entrego seu resultado em 30 dias. Sabe, aquela simplificação tentadora, porra, exótica, que chama o paciente, que engaja mais. Só que é aquilo, o cara virou especialista de uma coisa que tecnicamente ele não tem domínio absolutamente nenhum. E posso compartilhar palavra de alguém que tá há 5, 6 anos nesse mercado, cara. O mercado percebe isso. Pode demorar mais, pode demorar menos. O mercado vai perceber se você tem autoridade sobre o que você está falando ou não. Então, como é que a gente constrói o que a gente pode chamar de verdadeira autoridade? Vou te contar como é que funciona o meu consultório hoje, tá? Mais ou menos 90% dos meus pacientes vêm de uma coisa que muita gente negligencia hoje, é o boca a boca. Não coloquei R$1 de anúncio, não me preocupei em um pingo com funil, não fiz nenhuma puta estratégia de captação ativa. E por que isso acontece? Por que eu tenho tanta gente que passa comigo através do famoso boca a boca se eu não tenho o maior número de seguidores da nutrição esportiva aqui de Sorocaba? Porque quando o paciente sai do meu consultório com um bom resultado, ele vai compartilhar aquilo com outra pessoa. Se não for através da oratória, ele vai compartilhar aquilo de uma maneira quase involuntária através de resultados que as pessoas vão ver naquele indivíduo. Bom, físico melhor, uma pessoa que tá mais feliz, que pega um exame melhor e volta do médico contando como o médico deu os parabéns pra ela, enfim. Vocês percebem que o que gera esse ciclo aqui não é, pô, se eu vou colocar na bio do meu Instagram, emagreça 5 quilos em 30 dias, ou se eu vou colocar que atendi 80 mil pacientes. É a pura e simples qualidade do que acontece no tete-a-tete de um consultório. Então, a maior autoridade que se constrói dentro de uma clínica é resultado clínico. Parece redundante, mas isso é uma tarefa, ao mesmo tempo, relativamente óbvia, uma das mais complexas que você vai ter na sua carreira. Sempre falo para alguns alunos meus que o nosso trabalho ele é muito fácil, no sentido de que normalmente a gente está sentado embaixo de um ar-condicionado, muitas vezes, com o mero trabalho de sentar a bunda na cadeira e ler o suficiente para que a gente consiga resolver o problema do paciente que senta na nossa frente. E quanto mais você se torna capaz de resolver o problema das pessoas, maior é o seu sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito que resume muito isso daqui. Você só pode cobrar mais do que a média se você entregar mais do que ela também. Entregar mais do que essa média começa exatamente na sua capacitação técnica sobre o assunto que você, em tese, domina. Então, o primeiro pilar da autoridade é basicamente esse: seja muito F no que você faz. E aí tem uma outra questão, pessoal, que é muito pouco dita também nessas mentorias, mas que eu também considero muito importante, que é a questão de você conseguir atrair a pessoa certa para o seu consultório. Porque definitivamente não é qualquer paciente que vai ser beneficiado do seu trabalho. E logo, aquele boca a boca acaba se tornando um pouco ineficaz se você não consegue levar resultado para aquele paciente que não se beneficiou tanto assim. Então, o paciente certo para o nutricionista que trabalha com esporte é aquele paciente que, de alguma forma,
forma, pelo menos de a preliminar maneira, entende que o processo é gradativo. Então, é óbvio que cabe a nós, enquanto nutricionistas, também entendermos, por exemplo, o comportamento humano para conseguirmos adaptar o pensamento daquele paciente, ao mesmo tempo em que você provavelmente vai se deparar com pessoas que passaram a sua vida inteira em corridas de projetos de 7, 14 ou 21 dias, e essa pessoa não é para você, cara. Essa pessoa vai te cobrar por um milagre, essa pessoa vai te cobrar por um resultado que você é incapaz de entregar, e talvez internamente ela mesma saiba disso, mas ela não quer aceitar isso consigo, sabe? E aí tem uma outra vantagem do boca a boca aqui, porque se você já entregou o resultado para essa pessoa aqui, a partir do momento em que ela indica essa outra pessoa, esta daqui, pelo fato de já ter recebido um depoimento de que teve um bom resultado, obviamente vai te dar mais tempo, mais prazo para que você consiga entregar aquele resultado para ela. Então, novamente, são coisas que a captação pela rede social, por mais que normalmente ganhe em volume, acaba não conseguindo agregar pra gente. Eu já passei pela experiência do tráfego pago e esse é um assunto um pouquinho longo, eu vou deixar para outro vídeo, mas é um lead que chega completamente diferente de um lead de uma pessoa que vem por indicação no caso. E um detalhe importante, obviamente, é que para que você consiga otimizar esse seu boca a boca, você também precisa ter consigo uma rotina de atendimentos que permita com que você tenha qualidade no seu atendimento para você, obviamente, gerar aquele bom resultado. Hoje, essencialmente esse ano 2026, eu tive algumas mudanças na minha carreira em prol de alguns projetos que eu tive e acabei deixando um pouquinho mais de lado uma rotina íntegra de consultório por conta disso, mas eu ainda me mantenho por lá. Eu atendo hoje algo perto de 1 a 4 pessoas por dia. E não é porque eu não posso atender mais do que isso, eu já atendi mais do que isso, mas eu já percebi que, para mim, a qualidade do atendimento cai. Então, de forma até um pouco paradoxal, talvez atender menos pode ser a estratégia mais inteligente que você vai se propor a fazer nesse começo. Desde que, obviamente, o ticket esteja bem elaborado para isso. A gente pode falar isso em outro vídeo também. Sobre as redes sociais, pessoal, por óbvio, não vou ignorar elas, tá? Inclusive, eu trabalho hoje nas 3 frentes. Eu trabalho no TikTok, eu trabalho no Instagram e eu trabalho no YouTube. Ignorar o digital em 2026, cara, é ignorar uma das maiores vitrines que a gente vai ter, de fato. Só que o seu papel ali na rede social não é entreter as pessoas. É você mostrar consistentemente que você sabe do que você está falando. E aí você começa a perceber que o conteúdo do Instagram muitas vezes não vai ser o mais viralizável, porque quem consome hoje rede social, gostem vocês ou não, são pessoas que se abobalharam com aquele Instagram, com aquele TikTok. Elas ficam à mercê de conseguir algum tipo de prazer instantâneo no intervalo de 2 a 4 segundos. E para você viralizar junto com essa galera que faz isso, tu precisa entrar nesse game. Então hoje eu enxergo o Instagram, o TikTok, essencialmente esses dois, muito mais como uma vitrine para mim do que propriamente um conteúdo que eu espero que se espalhe pelo mundo. O YouTube já me permite muito mais conforto em relação a isso, porque eu posso gravar um vídeo de 5, 10, 15, 20, 30 minutos sem que eu fique desconfortável com isso, porque eu sei que você, do outro lado, vai estar consumindo esse conteúdo. E muito cuidado, pessoal, existe uma enorme diferença entre você mostrar consistentemente que você sabe o que está falando e você se perder no tecnicês ou tecniquez. Você não precisa ficar falando palavrinha difícil para mostrar para aquela pessoa que você entende a sua área. Mas é importante você mostrar para aquela pessoa que, caso ela queira passar contigo, você é capaz de resolver o problema dela. E ela é incapaz de perceber isso se você sair fazendo, a dancinha do 6-7 ali no TikTok ou qualquer merda parecida com essa. Enfim, digital é basicamente consistência e técnica. Técnica no sentido de você saber o que você está fazendo e técnica no sentido de você saber mostrar que você sabe o que está fazendo também na sua carreira profissional. E aí, pessoal, basicamente tudo que eu falei hoje para vocês, capacitação técnica, atendimento de qualidade, ciclo de indicação, tudo isso daqui não é um acidente que vai acontecer na sua vida. Isso acontece quando o profissional investe de uma forma intencional e sábia no seu próprio conhecimento. E é exatamente esse o propósito que eu tenho com a EB Academy, uma plataforma que eu não criei para te ensinar a parecer um bom nutricionista esportivo, mas para que você seja um bom nutricionista esportivo. Nessa plataforma a gente tem aulas baseadas em evidências científicas sobre nutrição, análise de artigos científicos e um módulo exclusivo sobre empreendedorismo, para conceitos como precificação, para conceitos como posicionamento e etc. A plataforma ainda não foi lançada, mas está no forno, e se você tem interesse nela, eu tenho um questionário de pré-cadastro na descrição desse vídeo aqui. Leva menos de 2 minutos. E a forma que eu uso para entender se você tem interesse no lançamento exclusivo que a gente vai fazer da EB Academy muito em breve. Assim como não é todo paciente que é para você, não é para todo mundo que também é EB Academy. Mas se você de fato está buscando capacitação técnica, eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito nesse caminho. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o like, porque ajuda muito no nosso conteúdo por aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tamo junto!
Até breve. Fui!